Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero propor, antes da gente iniciar a nossa aula, um bate-papo bem informal sobre tudo que está acontecendo, sobre esse momento histórico que nós estamos passando. Pandemia, coronavírus, isolamento social. Vocês estão passando ainda pela adolescência, uma fase de muitas mudanças. Tudo mudando. E no meio, ainda por cima, está tendo uma pandemia. Eu não imagino quanto deve estar sendo difícil isso para vocês. Mas hoje eu queria dizer para vocês que isso tudo vai passar. Nós vamos superar. Daqui a 40, 50 anos, vocês que hoje são os adolescentes, vão estar aí para contar como foi passar por toda essa dificuldade. E, acima de tudo, vocês vão estar aqui para contar como foi vencer todas essas dificuldades. Como vocês fizeram para se manter focados, para se manter disciplinados e conseguir o sucesso profissional, pessoal e toda a sorte de sucesso que vocês vão alcançar na vida de vocês, mesmo com todas essas dificuldades. Gente, essa semana nós vamos entrar num momento ainda mais especial, que é o momento das nossas avaliações, certo? Só que essas avaliações, elas vão ser avaliações comuns, como nós estamos acostumados durante 10, 15 anos que nós já estamos na escola. Acho que 15 ainda não, né, galera? Mas vamos lá. 10 anos, mais ou menos, que vocês já estão na escola. Só que esse momento, ele vai exigir de vocês características um pouco diferentes. Vocês vão precisar jogar limpo, vocês vão precisar mostrar para si mesmo que vocês aprenderam. Vocês vão pegar o teste e vão tentar fazer. Se vocês conseguirem, vocês aprenderam. Vocês alcançaram o objetivo da aprendizagem. Se vocês pegarem o teste e não conseguirem, vocês precisam ser honestos, jogar limpo e voltar lá nas aulas, nos exercícios e refazer. Vocês são mais responsáveis por adquirir conhecimento nesse momento de dificuldade, para quando chegar lá na frente, vocês consigam alcançar todo o sucesso que está reservado para vocês. Infelizmente, gente, essas situações elas fogem ao nosso controle. Nem tudo nós podemos controlar. Nós não podemos interferir em tudo. Eu lembro que outro dia mesmo nós estávamos lá na escola planejando nosso ano letivo, né, cheio de expectativas. Eu lembro que nas nossas turmas, né, nas nossas aulas, nós estávamos brincando, no nosso momento mais informal, e eu falei assim: gente, esse ano de 2020 eu não vou gritar com vocês. Esse ano vai ser um ano diferente. Quando eu estava falando isso, eu não imaginava que ia ser tão diferente assim, né? Mas nós não estamos aqui, nós não estamos conseguindo, não estamos superando. Eu lembro também que nós planejávamos que esse ano fosse um ano de bastante eventos. Nós estávamos planejando interclasses, estávamos planejando já com algumas meninas a participação no intercolegial. Nós estávamos planejando que o intercolegial esse ano fosse diferente, tivesse a participação de mais pessoas. Tem alguns alunos de forma mais específica, que eu até anotei aqui, ó. Talvez eu esqueça de alguns, mas vou tentar lembrar aqui de todos. Tem os meninos do futsal, né? Que são os meninos que estão hoje no 8º, no 9º. E no médio, alguns já saíram até da escola, mas que pela nossa campanha do ano passado, no intercolegial, nós estávamos com muitos planos de esse ano fazer uma campanha ainda melhor. Tem os meninos também do tênis de mesa, que estão bem motivados a participar também. O Heitor, o Heron, o Diego, o Thiago do 9º ano, os outros meninos do Heitor do 7º, o Diego do 8º.
Estávamos com muitos planos e planos palpáveis, planos reais mesmo, de fazer uma campanha bacana no intercolegial esse ano, mas infelizmente isso não está nas nossas mãos. Nós não podemos controlar isso. Galera, infelizmente, toda essa situação de quando voltaremos, como vai acontecer esse retorno, nós não podemos controlar. Nós não sabemos, ainda é tudo muito incerto. Mas tem uma situação que nós podemos sim, e nós vamos controlar. É sobre a nossa preparação. Quando tudo isso acabar, nós vamos estar prontos. Nós vamos ter estudado, nós vamos fazer todas as nossas lições e nós vamos voltar prontos para conquistar tudo aquilo que está reservado para a gente. No caso dos meninos, das meninas que vão participar do nosso intercolegial, eles vão se manter treinando, vão se manter com uma alimentação saudável e quando isso acabar, eles vão estar prontos para qualquer disputa que venha. Galera, durante um treinamento, erros, imprevistos são inevitáveis, mas nós precisamos sempre nos manter focados para aprender com esses erros, seguindo sempre em frente. Vocês são capazes de superar tudo isso. Faça a sua parte, lute pelo futuro que você quer, se mantenha estudando, você consegue. Vocês sabem, todo momento que eu tenho uma dificuldade, eu gosto de ouvir uma música. A minha música preferida, ela fala assim, ó, vou falar um pedacinho dela aqui para vocês. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que eu já fiz. Essa música eu gosto bastante dela porque ela tem várias frases de impacto. Tem outra aqui também, olha só o que ela diz. Nós vamos com você, nós somos invencíveis. Se nós nos unirmos, nós seremos invencíveis. Quantas vezes eu já disponibilizei, eu tenho certeza que todos os outros professores também já se mostraram disponíveis para esclarecer dúvidas, para ajudar vocês a conquistar. Juntos, nós somos invencíveis. Essa música também, ela diz essa parte que é a parte que eu mais gosto. Ela diz assim, ó, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. A vida, muitas vezes, coloca a gente em situações, ela vai nos conduzir, é inevitável. Nós vamos chegar a situações onde é a nossa hora de brilhar, não tem jeito. Mas se você chegar lá e você não estiver preparado para brilhar, infelizmente você vai estar cedendo a vez para outro. Essa frase é a frase que eu mais gosto. Pensem nisso, olha, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Você precisa estar comprometido com a sua aquisição de brilho. Porque se chegar a sua hora de brilhar, você não estiver pronto, infelizmente outro vai brilhar no seu lugar. Esteja preparado, estude, esteja sempre pronto. É engraçado, foi como vou contar para vocês aqui pra gente encerrar esse bate-papo, como que essa música se tornou a minha música preferida, assim, como que ela começou a apresentar significado para minha vida. Foi assim, vocês já devem saber, né, que eu dou aula de judô também lá na nossa escola, no Lavo Bilac, e desde bem cedo, eu tinha 9, 10, uns 10 ou 11 anos por aí assim, eu comecei a competir o judô. E com 14 anos eu comecei a competir de forma federada, de forma quase profissional. A gente estava numa fila, assim, de pessoas para entrar para competir, né? Nessa hora, tinha um menino com uma coisa bem moderna, que era um MP3. É um aparelho de música, de ouvir música, uma coisa bem atual, isso foi quase ontem. E ele estava lá com o MP3 dentro do kimono e um fone de ouvido, né? Ouvindo a música. Só que ele estava ouvindo assim num volume um pouquinho alto. Então quem estava atrás dele na fila conseguia ouvir a música que ele estava ouvindo. E qual música que ele estava escutando? Essa música. Só que essa música, quem canta ela é a Xuxa. Então todo mundo começou a querer zoar ele, né? A molecada
molecada, né, na época, todo mundo com 12, 14 anos, começou a querer zoar ele. Ah, tá ouvindo Xuxa, tanta música pra você, você vai entrar, você vai lutar e você tá ouvindo Xuxa. O que a Xuxa pode te oferecer? Daí ele começou a falar assim, cara, deixa de ser bobo. Você nunca ouviu essa música, como que você tá julgando que pode, que não pode acrescentar alguma coisa pra você? Ele falou, olha bem o que essa música diz. Aí ele começou a falar essas frases, né? Ele falou, eu já treinei muito, agora chegou minha hora de brilhar. Chegou a hora da vida me fazer a estrela, eu tô pronto para brilhar. E é isso que eu penso nessa música. E você tá aí de bobeira. E nesse momento eu comecei a refletir, né, sobre essa situação. Eu falei, ele tem razão. Essa música, ela traz muito significado para nossa vida. Galera, agora na sequência do vídeo eu vou deixar essa música aqui, que é a minha preferida, para vocês escutarem também. Ouçam de uma forma comprometida, de uma forma madura. Não é porque o autor é infantil que nós não podemos tirar nada de positivo disso. Ouçam e tirem algumas frases que façam sentido para vocês e anotem no seu caderno. E acima de tudo, eu queria pedir que vocês comecem essa semana de uma forma mais comprometida com a aprendizagem de vocês. Se você não está conseguindo aprender, peça ajuda. Juntos nós somos imbatíveis. Os professores estão dispostos a ajudar. Eu estou disposta a ajudar. Nós temos todo um grupo que está buscando oferecer o melhor para vocês. Então, estejam comprometidos. Vocês conseguem. E vamos agora, após a música, nós temos a segunda parte da nossa aula. Continuem aí e assistam tudo de uma forma bastante comprometida, hein? Eu acredito em vocês e eu conto com vocês. Tudo que tiver que ser, será. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte de ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem que puder, que não me falte forças pra lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um, que juntos não existe mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar, o amor me faz cantar. Lua de cristal que me faz sonhar, me faz de minha estrela, que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. Lua de cristal que me faz sonhar, me faz de minha estrela, que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. Então, gente, na semana passada nós terminamos a nossa aula falando sobre os hormônios. Nós falamos que eles são os mensageiros químicos do nosso corpo.
Dissemos que são eles que transportam as informações e as respostas necessárias de acordo com cada estímulo. Nós falamos também das funções desses hormônios, da relação deles com a atividade física. Falamos da adrenalina, falamos qual é a sua relação com a atividade física, falamos da sua definição, falamos também do cortisol, esses dois que são hormônios relacionados ao estresse, certo? Falamos das consequências do excesso, overtraining, falamos das consequências da sua falta, mas hoje nós vamos falar de um hormônio diferente. Vamos falar de um hormônio que ele é um analgésico natural. Nós estamos acostumados a ver analgésicos sintéticos, não é verdade? Se por acaso você está com dor de cabeça, dor nas costas, vocês solicitam ao responsável, é claro, um analgésico, um remedinho comprimido, né? Seja um Dorflex, dipirona, qualquer desses comprimidos mais populares. Mas o nosso corpo, ele tem a capacidade de produzir um analgésico que é natural. Ele está ligado às sensações de bem-estar, bom humor, de felicidade. Esse analgésico, ele tem um nome. O nome dele é endorfina. Ele é liberado principalmente nas atividades físicas, sejam elas aeróbicas ou anaeróbicas. O que são atividades aeróbicas, professora? São atividades que requerem um esforço maior do nosso sistema aeróbico, que exigem uma frequência respiratória mais alta. Como exemplos de atividades aeróbicas, nós temos aqui corrida, o jump, onde as pessoas ficam na academia pulando sobre aquelas mini cama elásticas, e a dança. Mas em atividades anaeróbicas, a endorfina também é liberada. O que são atividades anaeróbicas, professora? São atividades basicamente de força, que requerem um esforço um pouquinho menor do nosso sistema cardiorrespiratório, da nossa respiração, assim, nós ficamos um pouco menos ofegantes. Mas a endorfina, ela não é liberada somente nessas atividades físicas, não. Ela é liberada também quando nós comemos a nossa comida preferida ou uma comida assim gostosa, nós temos essa sensação de prazer. E também é liberada na relação sexual, certo? Mas nós vamos focar aqui na liberação da endorfina através da atividade física. Muitos estudos estão sendo desenvolvidos e já foram concluídos sobre essa sensação. O que despertou a curiosidade das pessoas, dos estudiosos, foi o fato de que os maratonistas, lá no meio da maratona, a maratona é uma prova de corrida que tem 42 quilômetros, né? No meio da maratona, o cara já tinha corrido 30 quilômetros. Espera-se que um ser humano que correu 30 quilômetros esteja cansado, não é verdade? Só que, embora esses corredores estivessem cansados, com a sua musculatura já fadigada, estressada, esses corredores mantinham-se sorrindo, mantinham uma expressão de felicidade em seus rostos. Foi daí que começaram a surgir diversos estudos sobre a relação do hormônio da felicidade, que é a endorfina, com a prática de atividade física. Surgiu a expressão endorfine-se, principalmente no cenário atual, onde o mundo fitness está em bastante alta, né? Endorfine-se
é uma expressão que, principalmente nas redes sociais, é utilizada para a seguinte maneira. Por exemplo, faça atividade física, porque a pessoa, quando está fazendo atividade física, ela está feliz. E quem está feliz não tem tempo para perturbar a vida dos outros. Basicamente, é nesse sentido que se usa essa expressão, endorfine-se, para que as pessoas estejam felizes, satisfeitas, de bom humor, estejam bem consigo mesmas e deixem que as outras pessoas também sigam seus caminhos, sejam felizes. Então, quando vocês ouvirem essa expressão endorfine-se, é basicamente disso que está se falando, sejam felizes. Vamos ver agora qual é a definição de endorfina. Sabemos basicamente que ela é o hormônio da felicidade e que ela é um analgésico natural, ou seja, ela diminui a nossa percepção à dor, a alcançar a sua fadiga. Mas olha aqui a definição que eu trouxe para vocês. Endorfina, ela é uma substância natural produzida pelo cérebro e sua denominação se origina das palavras endo, que é interna, e morfina, que é analgésico. Então, seria um analgésico interno. Então, gente, dando sequência aqui ao nosso estudo sobre os hormônios e as atividades físicas, nós vamos partir para o nosso livro, unidade 5, página 28. O tema dessa unidade é Meninos e meninas, as diferenças em movimentar-se. Essa unidade já começa com uma pergunta polêmica aqui pra gente, né? Será que a mulher ela vai conseguir superar o homem no esporte? Nós vimos nas nossas aulas das diversas modalidades que no início as mulheres eram proibidas de participar de algumas modalidades. Até hoje ainda existe um grande preconceito sobre essa participação, se a mulher pode participar do futebol. E também existe o preconceito oposto também, né? Fala-se se o homem pode participar de modalidades como dança, como ginástica, artística, entre outras. Uma discussão aí que rende assunto, não é verdade? Mas agora nós vamos falar sobre as questões biológicas que envolvem esse conceito, que envolvem essa discussão, não é verdade? Porque a questão cultural, a questão de preconceito, ela está longe de terminar. Mas biologicamente falando, nós podemos chegar a algumas conclusões. A primeira está aqui, ó. Se depender só da força física, é certo que as mulheres dificilmente superarão. Eu não digo um grupo específico de mulheres. É claro que se eu pegar assim de forma isolada, uma mulher que é praticante de levantamento de peso ou de crossfit, uma mulher atleta, e compará-la diretamente com um homem sedentário, essa mulher vai obter vantagem sobre a força física, certo? Mas aqui o nosso livro está tratando de uma questão geral, todas as mulheres sendo comparadas a todos os homens. E a conclusão foi que não, a mulher não supera o homem em sua força física natural. Por quê? Porque os homens, eles são 30% mais fortes do que as mulheres devido à ação da testosterona. Destaca esse nome aí, galera, no livro de vocês. Passa um marca-texto, sublinha. Que a testosterona ela é um hormônio muito importante, é conhecido como hormônio masculino e ele tem grande importância para a atividade física. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais dele. Olhem aqui algumas das funções dele. Ele maximiza o crescimento da fibra muscular.
Ou seja, ele é responsável pela hipertrofia, a pessoa ficar um pouco mais forte e promove o ganho de força. Agora nós vamos falar das mulheres. Qual é a vantagem que as mulheres têm? Tá aqui, ó, no nosso segundo período. Mas se a flexibilidade for o fator-chave, se for uma disputa de flexibilidade, as mulheres têm mais chances. Por quê? Os hormônios femininos, como a progesterona e o estrógeno, eles dão vantagens para as mulheres. E a maior leveza dos ossos colaboram para uma elasticidade extra, assim como a forma como os músculos e os ligamentos são inseridos no esqueleto. Ou seja, anatomicamente, a forma do corpo das mulheres é mais favorável à flexibilidade, enquanto as funções, os hormônios dos homens são mais favoráveis à força física. O que não quer dizer que os homens não possam ser flexíveis e que as mulheres, ao mesmo tempo, não possam ter força física. Dando sequência aqui, isso explica também a maior resistência das mulheres às cargas repetitivas de esforço e menor número de lesões. É o que diz o médico esportivo Publius Staudt, do laboratório Fleury. Então, galera, os estudos científicos que buscaram definir diferenças básicas entre o comportamento do corpo feminino e do corpo masculino diante da exposição a exercícios físicos, chegou a essa conclusão de que as mulheres são mais favoráveis a alcançar um alto desempenho em atividades de flexibilidade, enquanto os homens são mais favoráveis a ter um bom desempenho em atividades de força. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os hormônios que fornecem essa vantagem, tanto aos homens quanto às mulheres. Então, galera, dando sequência aqui sobre o estudo dos hormônios e a atividade física, nós vamos falar um pouco sobre os hormônios sexuais tipicamente masculinos e tipicamente femininos. Esse assunto vocês vão ver de forma mais aprofundada nas aulas de biologia. Mas aqui em educação física nós vamos falar um pouco da relação desses hormônios com a atividade física. O primeiro deles é a progesterona. A progesterona está ligada diretamente ao parto, à manutenção do feto dentro do útero. Vamos ver aqui a definição dela. Progesterona, hormônio sexual esteroide essencial para o equilíbrio do ciclo ovariano e para a gravidez. Tem como sinônimo progestina. Segundo hormônio que nós vamos ver é o estrógeno ou estrogênio. Essa é uma definição genérica para um grupo de hormônios, não é o nome de um hormônio específico, né? E sim de um grupo de hormônios que tem a sua ação relacionada com o controle da ovulação e com o controle do desenvolvimento das características femininas, ou seja, a densidade óssea, a densidade muscular, a voz mais fina, os quadris mais largos. Todas essas características estão relacionadas com esse grupo de hormônios aqui. Voltando aqui, nós vamos falar da relação desses hormônios com a atividade física. Quando uma mulher inicia a atividade física, se ela não tiver a orientação adequada, ela pode ter desequilíbrios, sobretudo menstruais. Por quê? O calor produzido pelos músculos
aliado a uma alimentação pouco favorável, ou seja, pobre em gorduras, pode desenvolver o balanço energético negativo, ou seja, ela vai gastar mais do que ela consome, produzindo um déficit de substâncias essenciais para o equilíbrio do seu ciclo menstrual. Essa mulher ela pode passar períodos mais longos sem menstruar. Nós vamos falar do hormônio masculino, testosterona. A testosterona ela é conhecida também como hormônio da força. Ela está presente mais no corpo masculino, em maior quantidade no corpo masculino do que no corpo feminino. E ela é desenvolvida em atividade física de curta duração, com uma carga de trabalho maior, com um peso maior. Eu tenho uma liberação maior desse hormônio. Ele tem como definição o seguinte, vamos ler aqui no nosso slide. Testosterona é um hormônio produzido nos testículos e nos ovários. Os homens produzem cerca de 30 vezes mais testosterona do que as mulheres. Embora seja conhecido como o hormônio masculino, esse hormônio também está presente no corpo das mulheres, no corpo feminino. Lembrando aqui, galera, em atividades físicas, esse hormônio ele é mais desenvolvido em atividades de curta duração, exercícios curtos, com pouco tempo. Se eu pratico esse exercício com um tempo um pouquinho maior, um tempo elevado, eu tenho uma diminuição da produção desse hormônio. E quais são as consequências dessa diminuição? Eu tenho menos hipertrofia, ou seja, eu tenho um menor crescimento das fibras musculares. Lembram do cortisol, que é o hormônio do estresse, que ele começa a ser liberado através de atividades de longa duração? Então, é basicamente o oposto. Enquanto a testosterona vai produzir o aumento dessas fibras, o cortisol pode produzir a diminuição, a parada, a estagnação desse crescimento. Dando sequência, vamos ver aqui a principal função no organismo humano da testosterona. Como que a testosterona vai agir principalmente no nosso organismo? Vamos lá, a testosterona, ela determina as características físicas e comportamentais do homem. Ela tem a ver com o fortalecimento da estrutura óssea, o engrossamento da voz na puberdade, o aumento da massa muscular, formação e manutenção dos pelos da barba, maturação dos órgãos sexuais e a ativação das áreas do cérebro responsáveis pelo desejo sexual. Essa é a principal ação da testosterona no corpo. E agora vamos voltar para o nosso livro. Nosso livro aqui na página 28 ainda, ele diz o seguinte: nós já vimos que os homens têm mais vantagens em atividade de força, certo? E agora, o nosso último parágrafo da página 28, ele diz o seguinte: a flexibilidade tem sido apontada como um dos fatores responsáveis pela maior quebra de recordes femininos do que masculinos. Em que modalidade? No atletismo. Os índices mostram que o desempenho das mulheres evoluiu 5% nas últimas 3 décadas, enquanto o desempenho dos homens evoluiu apenas 1%. O que esse estudo está querendo concluir? Que embora os homens tenham vantagem nas atividades de força, as mulheres evoluíram bastante em consequência da sua flexibilidade. Elas conseguiram quebrar bastantes recordes, sobretudo no atletismo. Mas não somente no atletismo, em modalidades também como ginástica, como lutas de maior contato, como judô. As mulheres têm
mostrado uma evolução muito grande devido à sua possibilidade de ser flexível, devido ao aumento da sua flexibilidade. Então, galera, dando sequência aqui, nós vamos encerrar essa fase da aula que fala sobre a importância dos hormônios para a atividade física. E nós vamos iniciar agora um pouquinho de revisão. Nós sabemos que essa semana é uma semana de testes, é uma semana de P1. Então, nós vamos retornar um pouquinho aqui para a gente rever o que foi falado durante esse bimestre. Primeiro, nós vamos falar desse quadro aqui, ó, do arco reflexo, que é bem importante para nossas avaliações. Nós temos aqui, à nossa esquerda, o estímulo. O estímulo que é a pessoa batendo aqui, ó, com um martelinho no joelho do paciente, certo? Quando esse estímulo ele entra no corpo, nós temos aqui o caminho que ele segue, esse caminho que compõe o arco reflexo e resulta numa reação que é o ato reflexo. Então, o arco é o caminho, enquanto o ato é a reação, é o movimento. Só que nós vamos falar um pouquinho do arco reflexo, desse caminho. Nós temos aqui, ó, como ele é feito. Vocês estão conseguindo visualizar aqui, ó, no livro de vocês tem essa imagem. Na unidade 1, deixa eu conferir aqui qual é a página 7. Vocês podem visualizar melhor esse caminho. Vocês estão conseguindo ver essas setas? São essas setas que vão indicar qual é o caminho percorrido, quais são as fases que compõem esse arco reflexo. Primeiro, vamos lá, assim que o estímulo chega no corpo, assim que ele é recebido pela fibra sensitiva. Daí ele entra no corpo, né, o estímulo, e ele passa pela raiz posterior. Entrou no corpo, passou pela fibra sensitiva, foi encaminhado à raiz posterior da medula espinhal. Aí a medula espinhal fez lá o trabalhinho dela e resolveu o que será feito, né? Continua o estímulo, ó, passou pela raiz posterior da medula. Em seguida, ele foi para a raiz anterior. Da raiz anterior, ele seguiu para a fibra motora, que é onde esse ato vai ser exteriorizado, onde vai nascer o ato reflexo, onde vai nascer a reação mesmo. Vejam bem, da fibra motora, o que acontece? A reação, que é o ato reflexo. Prestem bastante atenção nesses pequenos nomes e para onde a setinha está indo. Acompanha bem, ó. Fibra sensitiva, raiz posterior, depois a raiz anterior e, por último, a fibra motora. Prestem bem atenção a esse quadro aqui. Ele vai ajudar bastante vocês nas nossas avaliações. Em seguida, nós temos um conceito que foi aprendido no ano passado, mas que ele é bem importante também nesse ano, que é a diferença entre o tempo de reação e o ato reflexo. O ato reflexo, ele é um movimento involuntário, assim como nós vemos aqui, ó, esse movimento que foi resultante do arco reflexo. Enquanto o tempo de reação, ele é um movimento voluntário, uma atitude que foi pensada, o estímulo foi recebido, foi processado pelo cérebro e foi respondido. Nós temos como exemplo a defesa do goleiro, a corrida em disparada. Nós temos como exemplo
quando você atravessa a rua após receber o estímulo do sinal que permitiu que você atravessasse. Isso nós chamamos de tempo de reação. Agora, o ato involuntário nós chamamos de ato reflexo. Atentem para essa diferença entre tempo de reação e ato reflexo. Nós temos também aqui, para o nosso teste e para a nossa P1, além de ato e arco reflexo, nós devemos prestar bastante atenção nos riscos do sedentarismo. O que é o sedentarismo? Quais são as doenças que podem vir, que podem ser causadas pelo sedentarismo? Nós temos também aqui, na nossa página 12, a relação da urbanização com o sedentarismo. Na página 11 também, o que a urbanização trouxe para a gente? Qual foi a relação? Será que aumentou o sedentarismo? Se na minha cidade eu tenho maior construção de prédios, shopping center, eu vou ter mais espaço para praticar atividade física ou eu vou ter menos espaço? Essa é a relação que eu devo construir na minha mente. Será que eu vou ter mais espaço? Será que a pessoa vai se tornar mais ativa? E temos ainda a relação da tecnologia com o sedentarismo. Até que ponto a tecnologia é prejudicial? Até que ponto a tecnologia é benéfica? Tudo isso eu devo atentar para o nosso conteúdo de teste e de P1. Agora o restante, galera, eu tenho certeza que vocês vão dominar. Tenho certeza que vocês vão conseguir. Façam o nosso teste com atenção. Prestem muita atenção, galera. Assim que vocês abrirem o teste, tentem ler, reler. Vocês têm um prazo de segunda até sexta-feira para realizar o nosso teste e a nossa P1. Então, tentem ler com bastante atenção. Tentem tomar cuidado. Avaliem bem as respostas. Prestem atenção nas palavras. Baixem os slides com os conteúdos que foram transmitidos. Se for preciso, assistam novamente as videoaulas. Eu estarei aqui disponível para tirar algumas dúvidas através do e-mail, através do WhatsApp. Temos a aula de hoje também, que pode esclarecer alguma dúvida. Prestem bastante atenção. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir sucesso. Eu tenho certeza que vocês vão brilhar em mais esse desafio. Então, galera, vou encerrar por aqui a aula de hoje. Não esqueçam, dúvidas, e-mail ou WhatsApp. E outra coisa, sobre as nossas atividades que foram passadas. Todo mundo que me procurou, eu tentei ajudar de alguma forma. Alguns alunos estavam preocupados quanto ao prazo de entrega. Eu tentei tranquilizá-los, falei que vocês ainda podem estar me entregando essa semana todas as atividades. Eu ainda vou estar recebendo, mas o importante é que vocês façam, que vocês entreguem, porque quem não fez a atividade do Fair Play ainda, já teve mais uma atividade, que é a atividade do quadro de empatia. Então, são 2 atividades, e se o aluno não fizer, vai acumular mais ainda. Então, galera, se vocês tiverem um tempinho, procurem organizar essas atividades. Quanto mais tempo vocês deixarem passar, mais atividades vocês vão ter. Então, busquem autonomia, sejam os senhores, dominem essa prática. Eu sei que é um grande desafio, mas vocês vão dar conta. Vão fazendo. Se vocês fizerem um pouquinho a cada dia,
durante todos os dias, vocês vão conseguir manter o aprendizado de vocês em dia. Certo, galera? Então, a nossa aula vai ser encerrada. Não esqueçam de enviar as atividades, fazer o teste com atenção. E é isso aí. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.